O título da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é essa: presença de Deus em meio às aflições. Nós temos uma ideia muito errada, que Deus não está enquanto nós passamos por aflições. Nós vemos vários salmos, inclusive do mundo, tentando nos convencer que quando nós estamos passando por dificuldades, significa que Deus não está. Você está passando por um desemprego, por uma crise, por um sofrimento, por uma doença. Qual é o questionamento mais comum? Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? O salmista tem declarações assim, eles me dizem, eles me perturbam, perguntando: onde está o meu Deus? E o teu Deus está lá. No vale da sombra da morte, Ele está do teu lado. Na fornalha incandescente, Ele está do teu lado. As águas não te submergirão, o fogo não te queimará. No meio da sua maior aflição é onde Deus está. Nós provamos uma presença tão doce, tão real, tão poderosa em meio às aflições, igreja. A presença de Deus, ela não se demonstra apenas nas fases de bonança, mas durante as pesadas aflições da vida. Uma mãe preocupada com o filho, aflita, um filho passando dificuldades, Deus está do lado dela. Crianças com câncer, eu achei que era difícil quando eu fui tomar a minha dose de iodo-radiação. Tinha criancinhas do tamanho dos meus filhos. Meu irmão foi comigo, ficou horrorizado, mas Deus estava naquele lugar. Estava com aqueles pais, estava com aquelas crianças, estava com aqueles médicos. Deus estava naquele lugar. Um velório, um sepultamento. Quantas vezes Deus se faz presente? Num abraço, numa palavra amiga, num choro com os que choram. Durante a morte, durante a perda, Deus está naquele lugar. Durante a crise financeira, quando as contas não batem, quando o desemprego vem, Deus está também nesse lugar. No desespero, no desamparo, no abandono, na rejeição, na traição, Deus está naquele lugar também. Quando nós somos vítimas das injustiças, eu não merecia, não era justo. Deus também está com você nesse lugar. Porque Deus está nos lugares onde mais ninguém gostaria de estar. Quando o salmista vai descrevendo a sua experiência com Deus, ele declara claramente a presença do Senhor no vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele não me abandona. Não são as circunstâncias que definem se Deus está ou não presente. Deus está mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Ele não nos abandona, muito pelo contrário. Quando nós voltamos desses lugares, é aí que nos vem um testemunho poderoso de como Deus estava conosco nos hospitais, como Deus estava conosco no quarto fechado, quando Deus estava conosco no desespero, na depressão, nas lágrimas, nos abandonos que nós sofremos, Deus estava lá. E nós podemos dizer, até depois que nós passamos por tudo isso, como o salmista: se não fora o Senhor, nós teríamos sido consumidos. Mas nós estamos aqui, por quê? Porque o Senhor esteve conosco. Eu convido você a ler comigo aqui no telão e não usar o seu celular. O Salmo 46. Salmo 46, ele vai trazer essa ideia a nós. Ele é um salmo composto ali numa época posterior a Davi, provavelmente no seco de Senecaribe, né? Mas o importante aqui para nós é que ele compôs para vozes sopranos, para vozes agudas. O que significa isso? É uma canção reflexiva. Imagina aí uma voz fininha cantando. Não é aquela música grave, aquela música rock and roll, pesada, empolgante, não. É uma música para a gente refletir. E nós começamos nessa música, nessa canção, lá no verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Aqui é um verso, acabou o verso dessa música. E no final do verso tem um interlúdio, tem uma música, alguma coisa, para você refletir a respeito do verso. Eu convido você a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração, e a gente refletir sobre isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. De olhos fechados, o que Deus está falando com você aqui? Aleluia, Jesus. A presença de Deus, igreja, ela não está atrelada à ausência de problemas. Muitas vezes nós percebemos, experimentamos a presença de Deus justamente nos momentos de maior aflição, bem presente na angústia. E aqui nós temos toda uma construção. A primeira coisa que ele vai dizer é que, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E nós podemos fazer uma comparação aqui, uma analogia. Nós estamos em solo firme na terra. Não tem mudanças na terra, não tem mudanças na estação, está tudo bem, é a tua vida cotidiana. Você acorda, trabalha, vai dormir, comemora o final de semana, vem para a igreja. Dia após dia, a terra, as coisas debaixo do sol, está tudo bem, nada se abalou. É onde você firma os teus pés. Está tudo sólido, está tudo bem. As coisas estão funcionando perfeitamente, mas de repente aquela terra começa a se abalar, começa a ver uma crise lá no teu emprego, começa a ver uma doença na tua família, e aquele chão que você estava firmado, o teu casamento, as coisas que você estava acostumado de maneira trivial, parece que não são mais as mesmas, e você tem que fazer um esforço para continuar de pé, e aquele chão que está debaixo de você parece que vai ruir a qualquer momento. E o que nós fazemos diante dessa situação? Quando nós olhamos para essa cultura, quando está o chão ruindo, eles vão correndo até os montes. Eu vou me refugiar. A terra vai se abrir diante de mim, não tem como eu pisar mais, aqui não é seguro. E aí você corre para os montes e você busca abrigo. Tudo está se arrebentando debaixo de você. E eu vou para os lugares seguros então. O que eu tenho de segurança? De repente a tua segurança é a tua casa, de repente a tua segurança são os teus amigos, de repente a tua segurança é aquele dinheiro guardado, de repente a tua segurança é aquele conselho de uma pessoa X, Y, e você vai correndo para os montes, você vai buscando ajuda, porque a terra está se arrebentando debaixo de você, mas continua, mesmo que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, você vai correr para os montes, e os montes estão jogados no meio do mar. E agora eu vou para onde? A terra se abriu diante de mim e os montes onde era o meu refúgio se jogou no meio do mar. E o que é o mar? Lembra do povo de Deus? Fugiu de Faraó, uma coisa dificílima, 10 pragas, toda aquela história. E o que separava o povo de Deus da terra prometida? O mar. Quando Jesus vai fazer uma travessia para libertar aquele endemoniado gadareno, o que aconteceu com o mar? O mar se levantou diante dele. Quando nós vamos para o Apocalipse, a besta, o anticristo, na sua forma principal, ele se levanta do meio dos mares. E aqui o mar representa para nós todo tipo de artimanha que o diabo vem para fazer contra as nossas vidas. Não é apenas o chão está ruindo debaixo dos nossos pés, ou as montanhas onde nós nos refugiamos, terem fugido para o mar. É o mar que começa a se levantar. Agora olha no verso 3. As águas rugem e se perturbam. Então aqui é o pior momento de aflição possível.
O diabo ele está se levantando assim, de uma maneira voraz contra você. Não tem chão, não tem monte, e o mar está agitado. Todo tipo de hoste maligna se levanta contra a tua vida para te arrebentar. É nesse lugar que Deus está presente, aleluia. Socorro bem presente na angústia, na opressão, no aperto, quando não tem mais saída. E aí nós continuamos para o próximo verso. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Feche os teus olhos. O que Deus está dizendo para você nesses versos? O Espírito Santo está te mostrando. Se você veio aqui para ouvir um pastor, foi uma vinda muito desnecessária. Mas se você veio para ouvir o Espírito Santo de Deus, essa é a hora. Você é filho, Ele fala ao teu coração. Pode abrir os teus olhos. E aqui nós percebemos uma coisa. Todo um cenário de destruição é montado. A terra se abalando, os montes se jogando ao mar, e o mar absurdamente furioso. E o salmista dizendo, Deus está presente nesse lugar. Agora ele muda o cenário. Não é mais o cenário da tua vida, não é o cenário das tuas dificuldades, não é o cenário aqui debaixo do sol, desse cosmos que nós conhecemos. Ele começa agora a explicar uma coisa. A cidade de Deus. Ele vai para o cenário celestial, ele não olha mais para as coisas da terra, ele começa a olhar para as coisas do alto e descrever as coisas do alto. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio, que significa o rio, as águas do Espírito. Jesus, ele é a água da vida. Você lembra de Jesus falando com a mulher samaritana, quem beber de mim nunca mais terá sede? Olha, o mundo está arrebentando à tua volta. Não tem nem monte para você fugir, e o mar se levantou furiosamente contra você. Mas não olhe para isso, olhe para o alto. Lá no alto existe um rio fluindo pela cidade. Não há apenas uma cidade, não há apenas um lugar plano, não há apenas montes, não há apenas mares nos lugares certos. Há um rio fluindo do trono, há um rio que percorre toda a cidade. E esse rio, nós sabemos de onde vem essa água, onde nós nunca mais teremos sede, porque Jesus é um socorro bem presente na aflição. Tudo pode estar caindo à nossa volta, mas podemos nós olharmos para essa outra dimensão e bebemos de Jesus e nos saciarmos de Jesus. Essa água de Jesus está posta à mesa. Todas as coisas estão caindo ao redor de você. Vá para a água, vá para o poço, vá para o lugar onde aquela mulher samaritana foi, onde os montes já haviam ruído para ela, onde o diabo já havia se levantado, onde toda circunstância a ela era contrária, e Jesus olha para ela e diz, venha e beba de mim, você nunca mais terá sede. Eu posso passar por diversas aflições, mas nós nunca teremos sede. Nós somos plenamente saciados por Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Nós não estamos sozinhos em meio à aflição, nós não estamos sedentos em meio à aflição. Ainda há sentido para a nossa vida, ainda há esperança, ainda há propósito, porque nós vivemos não de acordo com o mundo aqui, mas com uma cidade celestial preparada para nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém, Senhor. João 7,38 diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E aí Isaías 44,3, eu gostaria de ir com você. Glória a Deus. Porque derramarei águas sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito. A água é a ação de Deus. Nós bebemos de Jesus e nunca mais temos sede. E a água também é a representação do Espírito Santo. Ezequiel 47, o rio de Deus.
Você pode passar pela aflição que for, o inimigo pode se levantar contra você da maneira que for, mas quando você busca essa cidade celestial, essa presença santa, você sabe que existe um Deus que não te desampara, que existe um socorro bem presente em meio à angústia. E aqui você sabe o que, igreja? Que você pode mergulhar nesse rio do Espírito Santo de Deus, que existe um rio caudaloso, você pode entrar nessas águas, você pode receber esse refrigério na tua vida. Isso é extraordinário. Essa cidade, esse lugar, ele governa todos os outros, ele é o principal, e é isso que nós temos que entender. Olha o finalzinho lá do verso 6 já: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Aí Deus faz o quê? Levanta a sua voz e a terra se derreteu. Então Deus está tirando o nosso olhar aqui da terra dos montes e dos mares, está colocando na cidade celestial, está dizendo para nós: olha, eu estou presente, e mais do que isso, não é os fatores ou as circunstâncias desse mundo que estão no governo. Quem está no governo sou eu. Quem está no governo é o nosso Cristo. Ele não abandonou o seu cetro durará para todo sempre. As nações podem se revoltar, os problemas podem aparecer, mas na hora que Deus solta a sua voz, todos eles se derretem como cera. Olha que Deus maravilhoso. Nós voltamos os nossos olhos não para onde não há solução, mas nós voltamos para onde comanda todas as coisas. E aí o verso 7 e o verso 11, eles são a mesma coisa. Olha lá o que está escrito. Eu convido você aqui a ler comigo, porque esse é o refrão. Possivelmente é o refrão dessa música. Era a parte repetida, tanto que ele aparece no verso 7 e no 11. E aí eu vou falar, vocês podem repetir. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se a gente lesse todo mundo junto, vocês topam? 1, 2, 3, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Por que isso é repetido? Porque olha só a maneira como Deus se apresenta, e Deus vai se apresentando com vários nomes durante a revelação bíblica. O Senhor dos Exércitos. Você está passando por luta, por dificuldade, por aflição, está enfrentando batalhas na sua vida, seja de que área for, o teu Senhor, o teu Deus é o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso general, Ele comanda todas as lutas, a vitória está nas mãos dEle. Nós não servimos a um Deus que não sabe lutar, nós servimos a um Deus que nunca foi derrotado, por isso nossa esperança não se corromperá. Aleluia, glória a Deus, nós te celebramos, Senhor, aleluia, Jesus. E o último verso, a partir do 8, a última parte, nós temos 2 versos aqui. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, até ao fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aqui é a soberania de Deus diante das batalhas militares. Se o salmista aqui estivesse vendo o que nós vemos hoje, ele ia dizer: ele destrói os mísseis, ele acaba com as bombas, ele detona os aviões ultrassônicos, tudo está na mão dele. Ele coordena todas as coisas, ele é soberano. Olha o verso 10, e aqui é um verso muito famoso. Eu fui tradicional até na escolha da versão hoje, revista corrigida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos nesse instante? Ouça Deus falando com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se acalme e saiba que o Deus de Israel está com você. Jogue toda a aflição pela janela e saiba que Deus é com você. Abandone toda a ansiedade e saiba que Deus é com você. É o que Deus está dizendo para você essa manhã de olhos fechados. Aí reflita nisso. Oh, Jesus. Glória a Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí vem o refrão.
E vamos ler junto o refrão, porque o refrão é o maior peso, né? 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó está mostrando aqui que a história se revelou para a gente há séculos e séculos e séculos. Nós estamos falando de algo que foi inventado agora. Nós estamos falando de um Deus que nunca falhou em milhares de anos. Uma palavra que nunca foi lançada por terra em séculos, séculos, séculos e séculos e séculos. O Deus de Jacó, porque o mesmo Deus que se revelou a Jacó é o Deus que se revela a nós. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Jesus Cristo que permitiu que João encostasse a sua cabeça no seu peito. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ou seja, você pode confiar, porque há centenas e centenas e centenas de anos Ele não mudou. Você pode confiar, porque a história que Ele conta é espetacular. Você pode confiar, porque a Escritura jamais se contradisse. Você pode confiar, porque você foi colocado debaixo dessa promessa, e hoje você é esse Israel de Deus. Você faz parte dessa nação escolhida. Você pode confiar, porque essa promessa é tua, porque você é filho desse Deus, o Senhor dos exércitos que governa o universo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, e é Ele que nós estamos servindo nesse lugar. Por isso nós nos empolgamos, por isso nós aplaudimos, por isso nós louvamos, por isso nós celebramos. Nós temos uma torre segura, nós temos um Deus poderoso. Aleluia, Jesus. E quando nós vemos aqui, vinde contemplar, Deus tira os nossos olhos das nossas aflições e nos coloca num lugar de contemplação. Como a contemplação vai resolver os meus problemas? Porque eu vou entender como os meus problemas serão resolvidos a partir do momento que eu entender quem é o meu Deus. Eu preciso contemplar esse Deus, eu preciso olhar para Ele, eu preciso me apaixonar por Ele, eu preciso fazer isso por vezes, vezes e vezes, eu preciso adorá-lo, eu preciso ler a sua palavra, eu preciso lembrar de todas as coisas que Ele fez e faz, eu preciso entendê-lo como um desesperado, como alguém que tem uma sede que jamais pode ser saciada. A gente tem que chegar debaixo dessa posição e contemplar e olhar e perceber, e entender e compreender e prosseguir nesse conhecimento a respeito de Deus. Porque quando nós lemos no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o que vai trazer calma para o nosso coração? Sabemos quem é Deus. Saber quem é Deus não é uma questão teológica, não é uma questão teórica. Saber quem é Deus é o único descanso que a nossa alma pode ter. É o único socorro garantido. É sabermos, conhecemos e entendemos quem é o nosso Deus. E aqui nas versões mais modernas, diz assim que parem de lutar e saber que eu sou Deus. Para de esmurrar o ar, para de dar murro em ponta de faca, para de lutar com os teus próprios braços. Confia, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para de tentar com as suas próprias armas, não deu certo, não é? Para que tentar de novo do seu jeito? Tenta do jeito de Deus, tenta com Deus, tenta a partir dEle, tenta buscando Ele. É com Ele, é a partir dEle, é a partir do conhecimento dEle que as coisas vão se desenrolar. E glória a Deus por isso. Eu gostaria de terminar com vocês em Filipenses capítulo 4. O louvor já pode se preparar, verso 12 e 13. O apóstolo Paulo vai fazer essa declaração espetacular. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Em abundância, em necessidade, em riqueza, em pobreza, eu posso declarar aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu refúgio, a presença de Deus está comigo em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio ao medo, em meio à doença. O Senhor dos exércitos está conosco, o nosso Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode deixar esse refrão aí pra gente. Eu pude experimentar isso na minha pele, sentir como é estar num vale de aflição, num vale de dor, de desespero. E mesmo na aflição, mesmo na doença, mesmo na dificuldade, é
principalmente lá que nós experimentamos o quanto nosso Deus é presente. Em meio à má notícia, quando eu recebi, que eu olhei para a Gabi e falei, amor, e agora, o que a gente faz? Chora, a gente faz o quê? Deus falou conosco, Deus nos consolou, eu senti a presença dele inundando o carro. Quando eu recebi a segunda má notícia, da metástase, a gente começou a ouvir louvores, a gente começou a cantar dentro do carro, e a glória de Deus, a gente experimentou a glória de Deus, amor, de um jeito assim tão espetacular lá dentro. Eu experimentei a glória de Deus no abraço, no carinho de vocês, eu experimentei a glória de Deus diante da vida da Simone, que foi me ajudando ali a procurar os médicos. Em tudo isso, em cada situação, em cada operação, em cada dor, em cada aflição, eu sabia que Deus estava comigo. Porque quando nós estamos com Ele, nós somos mais do que vencedores, independentemente do que aconteça. E se Ele quisesse ter me promovido antes da hora, eu estaria diante dEle abraçando e vivendo o extraordinário na sua presença por toda a eternidade. Esse Deus a quem nós servimos. Não espere estar no seu melhor momento para provar a glória de Deus. Porque nos vales mais profundos, onde nós experimentamos a sua presença, de uma maneira, às vezes, muito mais intensa e poderosa. Eu convido você a se levantar nessa manhã. E colocar para Deus, Deus, eu quero buscar a tua presença em meio a esses lugares. Em meio às aflições, em meio à dor. E eu convido você a encerrar esse cântico sermão comigo agora a plenos pulmões, a gente declarar esse refrão: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, aleluia, Senhor, amém, Jesus.